leitores! Tudo bem? Eu tô muito feliz porque a minha iluminação tá muito melhor hoje, porque eu roubei a ring light da minha mãe. Obrigada, mamãe. Gente, novo cenário, vou tentar fazer um cenário diferente todo vídeo. Eu tinha gravado na frente da janela por causa do pôr do sol, só que o sol já se pôs, ó. Eu demorei tanto pra preparar tudo que o sol já se pôs. Enfim, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu virei leitora. Esperando o cachorro parar de falar, né? Queria dar o depoimento dele, né? E eu vou contar pra vocês como que eu virei leitora, a minha história com a leitura, dar dicas pra vocês virarem leitores também. Desde que eu era muito criança, tipo, a leitura sempre foi muito incentivada na minha casa. A minha mãe nunca me obrigou a ler, mas a minha mãe sempre leu muito, então eu acabei indo na onda dela. E é assim que começa, né? Então, tipo, não adianta você colocar uma criança pra ler um livro de adulto, não vai dar certo, a criança vai criar um trauma. Adolescente, adulto também, não adianta você ler algo que você não gosta. Então, o que melhor pra uma criança de 7, 8 anos ler do que gibi? De preferência da Turma da Mônica. Gente, eu li todos esses gibis assim e, gente, não tem como, não adianta mandar uma criança ler um livro de teorias de Einstein ou qualquer livro que seja, aqueles livros grandes, uma criança de 7, 8 anos. A não ser que ela consiga, né? Parabéns pra ela. Mas não tem como. Eu comecei a ler, gente, eu comecei a gostar da leitura lendo gibi. E é assim que funciona, gente. Eu acho que a maioria das pessoas que leem, assim, não sei, né? Gente, quem não gosta de gibi da Turma da Mônica? É a melhor coisa que tem. Eu acho que eu aprendi a ler lendo gibi da Turma da Mônica, então... Sim, foi um dos grandes gatilhos pra eu gostar da leitura. Minha mãe não me obrigar a ler coisas chatas quando eu era criança. Depois que eu saí dos gibis da Turma da Mônica, gente, tipo, eu sempre gostei muito da Turma da Mônica. Tudo pra mim era Turma da Mônica. Eu já tive até uma festa de aniversário quando eu era criança da Turma da Mônica. Então a minha mãe comprou já alguns livros que fossem agregar em alguma coisa da minha vida, mas de criança. Esses livros aqui, O Poder da Ação, eu acho que é o 1 e o 2. Existe o Poder da Ação que não é pra criança, é esse daqui. Mas os que eu li foram esses daqui, da Mônica, adaptação pra criança. E é a melhor coisa, gente. É um livro divertido. Eu li quando eu era muito nova, eu nem lembro sobre o que fala. Mas é um livro divertido, tipo, vai agregar em uma coisa na vida. E não é esses livros chatos, não é um livro de teorias, não é um livro... Vamos, por exemplo, não vai colocar uma criança pra ler O Poder da Ação que não seja esse, sabe? Não adianta, a pessoa vai criar um trauma e não vai gostar de ler. Outra coisa que a minha mãe fazia quando eu era criança, que incentivou muito, muito, muito a leitura na minha vida, foi com esses livros assim, dentro da história. Eu queria muito estar sendo patrocinada por esse site, inclusive eu nem sei se existe ainda, mas tinha um site chamado Dentro da História, onde você podia escolher um personagem que você gostava e você personalizava o livro. Tipo, esse daqui é Macho, Urso e Juninha, tipo, aí a minha mãe mandava fazer pra mim. A minha mãe assinou um plano que todo mês chegava pra mim um Dentro da História diferente, tipo, eu tenho da Mônica, é claro, né? Vou pegar todos que eu tenho aqui. Da Mônica também. Esse aqui foi o meu primeiro. Esse aqui a gente não comprou no plano, foi o primeiro que eu tinha e todos personalizados, olha, com o meu nome. Ai, gente, eu amava. Aí minha mãe cancelou o plano depois que eu comecei a ler livros maiores e tal. Gente, é a melhor coisa que tem. Tem um monte aqui, mas se eu mostrar todos, o vídeo vai ficar gigante. Os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês foram os que realmente viraram a chave na minha cabeça e eu comecei a virar leitora de verdade. Eu comecei a ler um livro atrás do outro e eu tinha por volta de 10, 11 anos. Sim, gente, esses livros aqui fizeram a minha pré-adolescência barra infância, assim, gente, perfeito, perfeito, é tipo perfeito. É As Aventuras de Mike, do Diário da Manu. Gente, eu fui fã, eu sou fã deles ainda, só que eu acho que eu não assisto tanto quanto antes, mas eu assistia muito e eu comprei todos os livros deles. Eu não sei se eles têm mais, eu fui até numa tarde de autógrafo deles, olha. Que aqui é a foto minha com o Diário com a Manu. Tem o livro interativo, mas esse não é de leitura, ele é várias atividadezinhas. E esse daqui... Tem muitos e eu comprei também as versões dos dois primeiros em capa dura. Gente, a minha história com esse livro foi assim. Eu tinha uma vizinha, a gente tava conversando uma com a outra, o que você vai querer de Natal e tal? Ou era Dia das Crianças, eu não lembro, eu acho que era Dia das Crianças. Aí ela falou pra mim assim, eu vou pedir o livro 2 das Aventuras de Mike. Só que naquela época, tipo, eu gostava de ler, mas não tanto quanto hoje. Então não fazia sentido pra mim uma criança pedir de Natal ou de Dia das Crianças um livro, tipo, por que ela não pede um brinquedo e tal? Até que ela me contagiou e eu pedi pra minha mãe o livro. Aí eu li o livro em, tipo, 2, 3 dias.
E aí agora eu entendo essa minha amiguinha de infância, porque agora, depois que eu ganhei esse livro, eu fui pedindo os outros de Natal, de aniversário, de Dia das Crianças, e hoje em dia, qualquer data comemorativa, eu só peço o livro e eu só ganho livros. Ou seja, sim, esse livro aqui virou a chave na minha cabeça e eu virei leitora por causa desse livro. Antes eu lia, sim, mas tipo, não era tanto. Eu lia tipo um livro por mês, um livro de criança, livro com... Sei lá, isso também é livro de criança, tá, gente? Mas, tipo, livro, ele é um livro maiorzinho, assim. Mas ele é tipo assim, olha, gente, é tipo Diário de Banana. Inclusive, eu não gosto de Diário de Banana, não me julguem, mas esse daqui é perfeito, gente. Se você for grande também, leia, porque é maravilhoso, eu juro. Outra dica que eu tenho pra você virar leitor é você ler algo que você gosta. Não adianta você lê um livro de uma coisa que você não gosta. A maioria das pessoas acha que pra ler você precisa aprender alguma coisa. E sim, é importante você aprender alguma coisa quando você lê. Mas não é a única coisa. Ler tem que ser, pra mim, ler tem que ser algo divertido, tem que ser algo que me relaxa. Então, tipo, eu leio sim alguns livros de desenvolvimento pessoal, mas muito pouco mesmo. Eu leio aos poucos. Hoje em dia eu leio livro de romance, suspense, mistério, que é muito melhor. Claro, gente, não tô falando pra vocês não lerem livros de desenvolvimento pessoal, é muito importante, não achem que eu tô falando isso. Mas não adianta você associar a leitura a isso, porque não é só isso, gente. Leitura é muito mais do que só você aprender coisas. Leitura é você viajar por novos mundos. Então, uma dica que eu tenho pra vocês é você escolher um conteúdo que você gosta. Vamos supor, eu desde quando eu era muito novinha, eu sou fissurada pela história da Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu fui começando a virar leitora, depois que eu comecei a ler As Aventuras de Mike, eu já fui pedindo pra minha mãe livros da Segunda Guerra, histórias reais. E eu vou mostrar pra vocês aqui 2 livros que eu li da Segunda Guerra e que foi porque é um conteúdo que eu gosto. O Diário de Anne Frank, que é a história de uma menina que ela era judia, né? Esse livro, inclusive, foi publicado pelo pai dela, que provavelmente encontrou o diário, algo assim. Que ela mostra a vida dela escondida na época do nazismo. Ela escondida porque não podiam saber que ela tava lá, porque ela é judia, então... Enfim, esse livro, ele é muito bom. Você aprende muitas coisas com ele, mas principalmente você viaja na história, você entende realmente o que a menina passou, você meio que tá junto com ela dentro dessa história. Então, como a Segunda Guerra é um conteúdo que eu gosto, eu investi em livros de algo que eu gosto e... Gente, esse é um dos livros que, pra quem gosta da Segunda Guerra, é a melhor coisa do mundo. Eu amei esse livro, muito triste, claro, seria hipócrita da minha parte falar que eu gostei, o livro é feliz, o livro é muito bom, mas não é uma história feliz. E até se você não gosta da Segunda Guerra, por uma questão cultural mesmo, leiam esse livro, é maravilhoso. E também é muito bom pra quem tá começando nas leituras, por ser um diário. Caso você queira... você ainda não lê tanto, você lê um diazinho por dia, assim, porque tem dia 1 de janeiro, dia 27 de fevereiro, enfim, tem cada dia, você pode ler mais ou menos um dia a cada dia do seu ano e tal. E aos poucos você vai querendo ler mais, porque você se envolve nessa história, é maravilhoso. Mas é porque é um conteúdo que eu gosto. Você gosta de outros tipos de livro, leia, claro, outros tipos de gêneros de livro também. O livro que eu comprei por ser da Segunda Guerra, e eu amei, maravilhoso, é As Gêmeas de Auschwitz. Eu li esse livro aqui uns 6 dias. Ele é maravilhoso, eu até marquei algumas coisas nele. É basicamente a história de 2 irmãs que elas foram pro campo de concentração e tal. E a moça que escreveu esse livro, ela é judia, ela viveu tudo isso. Se eu não me engano, eu nem sei se ela já faleceu ou se ela faleceu faz muito pouco tempo. Esse livro, ela mostra realmente como foi. E esses livros mais culturais leva você também a pesquisar sobre. Tipo, vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai. Mas não vou ser ignorante, gente. Para de ser ignorante. Você vai querer saber, todo mundo tem curiosidades. E uma história que me envolve muito é essa história dos judeus, do Holocausto. Principalmente pra mim, que sou descendente de judeus. Eu e a minha mãe, né? Minha família, por parte de mãe, a gente é descendente de judeus. Então, essa história sempre me deixou com muita curiosidade. A história da Segunda Guerra. Por isso, eu amo ler esse tipo de conteúdo, principalmente. Agora, uma dica que eu tenho pra você começar a ler, baseada nos livros que eu acabei de dar, é tipo assim, pensa num filme que você gosta muito. Vamos supor, gêneros de filme, romance, suspense. Vamos supor, se você gosta de romance,
Eu recomendo que você leia, tipo, Colin Hoover ou Lynn Painter, não sei se é assim que fala. Se você gosta de suspense, com certeza eu recomendo que você leia Rafael Montes. Se você gosta de... Não tô lembrando de mais nenhum gênero aqui. Criminais, eu recomendo Holly Jackson. É isso, gente. Você tem que ler o que você gosta, por exemplo, como um filme. Gente, é maravilhoso você ler uma coisa que você gosta. Se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, então leia o livro de desenvolvimento pessoal. Mas se você não gosta, não leia livro de desenvolvimento pessoal. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, gente. Leiam coisas que você gosta. Não tem problema. Se você gosta de ler história em quadrinho e você tem 35 anos, tudo bem, leitura faz bem pra cabeça. Então, apenas leiam, gente. Ler é muito bom. E também não se cobra muito. Leia que seja uma página por dia, uma palavra por dia, um capítulo por dia, e logo vocês vão se apaixonar pela leitura, como eu me apaixonei. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E se inscrevam no canal pra me ajudar também. Me sigam no Instagram. É esse daqui, meu Instagram. Vai estar aqui. E é isso, pessoal. Um beijo. Tchau! Gente, dá muito like nesse vídeo, porque eu quebrei a ring light da minha mãe. Ô, mamãe, não fica brava não, tá? Eu dou um jeitinho aqui, tá? Dá muito like aí, tá, gente? Porque custou uma ring light. Quebrou a ring light. Socorro.